Olá, pessoal. Espero que seja tudo bem com vocês. Vamos dar mais início aí a uma atividade dessa semana. Eu já vou compartilhando a tela com vocês. Bom, você já está vendo aí a nossa tela. Esse é Pi Silvio de Mello, né? Componente de Física. Vocês aí são da segunda série, né? Essa semana é do dia 3 ao dia 6 de novembro de 2020, tá bom? Nessa primeira aula, dessa semana, eu já vou fazer a devolutiva de questões que eu deixei para vocês aí na semana passada, certo? Quero destacar aqui a questão da página 146, a questão 2. Eu pedi que se fizesse as questões de números pares, né? Então, a resposta esperada para essa questão é o que eu vou colocar aqui. Se você respondeu dentro dessa ideia, a sua questão está correta, né? Então, olha só, a pergunta fala o seguinte: um holofote emite um feixe de luz verde, que é interceptado por uma luz vermelha. Então, você tem um holofote que emite uma luz verde e é interceptado, né, passa por um feixe de luz vermelho, beleza? Ao seguir sua trajetória, o feixe de luz verde encontra uma porta, onde está fixado um espelho, no qual incide. Então, ele vai tem uma porta, né? Na porta está fixado um espelho, e a luz verde vai incidir sobre o espelho. E ao ser refletido, que a luz vai refletir, né? Inclusive, esse assunto é um dos próximos que nós vamos estar trabalhando, né? A reflexão, que é um fenômeno, tá bom? Retorna pelo mesmo caminho. Então, ela bate na luz, então ele tá incidindo perpendicularmente, né? Já que ele bate e volta pelo mesmo caminho. Então, a incidência dele é perpendicular, formando um ângulo de 90 graus com o espelho. É isso que está acontecendo. Por isso que ele volta pelo mesmo caminho, né? Então, olha só. Isso aí nós vamos estudar posteriormente, né? Mas não vai precisar dessa ideia para responder esse questionamento, né? Cite os princípios de propagação que torna possível a situação descrita e identifique em cada parte do trajeto sua aplicação. Então, nós vamos imaginar o que que... Então, uma resposta aí seria o seguinte, ó. A situação descrita é possível devido à propagação retilínea dos raios. Então, a luz se propaga em linha reta, né? O princípio da independência, note a palavra, é independência dos raios luminosos, explica por que os dois feixes, verde e vermelho, né, quando se intercepta, não alteram a sua trajetória original, eles continuam na sua trajetória original. Isso é um dos princípios, né, de independência dos raios luminosos, tá? Então, eles não se cruzam, eles se interceptam num ponto, né, mas cada um segue o seu caminho, como se nada tivesse acontecido, né? O princípio da reversibilidade dos raios luminosos explica o fato de o raio verde retornar pelo mesmo caminho, né? Ou seja, na mesma direção. Quando ele incide lá no espelho, ele reflete e retorna pelo mesmo caminho, né? É o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Então, eles são reversíveis. Isso quer dizer que os raios de luz são reversíveis, né? Ele bate no anteparo, né? E volta, né? Num objeto que vai refletir, né? E vai voltar. Isso é o princípio da reversibilidade da luz. Então, está explicado aí a resposta. Então, você tem aí o princípio da propagação retilínea da luz, né? Você tem aí o princípio da independência, né, dos raios luminosos e o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Ok? Questão 4, resposta esperada, página 146. Na questão 4, nós temos o seguinte, meus alunos. À noite, um homem de 1,60 m de altura está de pé, parado a 2,5 metros de distância de um poste, que em uma das lâmpadas, que tem uma das lâmpadas acesa no alto. A sombra dessa projeção, a sombra do homem projetada no chão, tem 1 metro de comprimento. Então, olha só, ele tem 1,60 m, 1,6 metros de altura, a altura
dele, a projeção da sombra dele é de 1 metro, né? E ele está a 1,5 centímetros de distância do poste, né? 2,5, 2,5, né, metros, 2,5 metros de distância do poste, tá bom? Aí ele pergunta, qual a distância da lâmpada ao chão? É possível. Nós montamos a ideia de semelhança de triângulo, né? E calculamos. Aí nós vamos ter que retornar à matemática lá do 9º ano, né? Onde principalmente trabalha as ideias aí de trigonometria, as ideias de semelhança de triângulo. Tá? Nós vamos ter que beber nessa fonte da matemática elementar, né? Aí o item B, se a distância do homem ao poste se torna 2 vezes maior, o que ocorrerá? Então, se o homem se distanciar do poste, o que ocorrerá com o comprimento da sombra? Ela vai diminuir, vai aumentar? E aí nós vamos estudar. Esse é o item B, né? Vamos analisar o item A. Eu vou dar um zoom aqui para nós analisar o que vai acontecer com o item A. Olha só. A lâmpada é uma fonte de luz pontual, então eu desprezo as dimensões da lâmpada para facilitar a nossa conta, né? Portanto, emite raio luminoso em todas as direções. A propagação dos raios luminosos é nas 3 dimensões, né? Comprimento, largura e altura. A luz se propaga em onda. Nós vamos discutir isso nos nossos últimos capítulos de estudo desse ano, sabe? A propagação da luz como onda, né? Nós vamos chegar. Por enquanto, nós estamos tratando a luz como partícula, né? Vocês vão ver que, na realidade, lá na 3ª série, o ano que vem, em física, a luz tem uma dualidade, né? De onda, partícula. O estudo tem muita coisa para a gente aprofundar ainda, tá? Nesse assunto. Então, nós vamos entender aqui o seguinte. Então, como um ponto, algo, a luz como a lâmpada, né? Como algo pontual. Entendeu? Que eu posso desprezar as dimensões, tá bom? Então, eu tenho aqui um poste, né? E lá em cima eu tenho a lâmpada, né? Eu não sei a altura do poste, então eu chamo H, né, de altura, de inglês, né? E o P de poste, né? Então, a altura do poste. Aqui eu tenho a altura do homem, que eu sei, né? Que é 1,6 metros. Tem a distância que ele está, o homem, do poste, né? Vamos dizer assim, os pés do homem ao pé do poste tem 2,5 metros, né? Bom, e aí nós temos a projeção da sombra dele aqui no chão, dada no enunciado, que é de 1 metro. Então, aí nós temos esse triângulo aqui, cujo cateto, esse cateto que é a altura, né, do homem, é 1,6 e a altura do homem. Aqui é 1 metro, esse cateto do triângulo retângulo, e esse aqui é 2,5 metro, né, do triângulo que forma a sombra do poste, né? Vamos pensar assim. Então, a sombra do poste é 3,5, né? A sombra do poste. Então, vamos pensar o seguinte. Olha só. Então, a distância da lâmpada ao chão tá, é a altura do poste. Pode ser obtida por meio de semelhança de triângulos, né? Que eu comentei com vocês, representado na figura. Tá? Aí eu estabeleço o seguinte, ó. A altura do poste está para o cateto do poste, que é 2,5 da distância do homem ao poste, mais 1 da distância da sombra do homem, né? É igual a 1,6, que é a altura do homem, está para 1, que é a sombra do homem no chão. Ou seja, o que nós podemos entender aqui? A altura do poste para a altura do homem, né, está relacionada com a altura do homem, como a sombra do poste está relacionada à sombra do homem. Também pode ser lido assim. Note que desse lado aqui eu tenho o poste, note que desse lado eu tenho o homem. Então, esse é um conceito importantíssimo para nós entendermos como que funciona. Aí aqui agora, se eu quero saber a altura do poste, é só multiplicar cruzado. E você vai achar aí a altura do poste como 5,6 metros, né? De modo semelhante, nós vamos fazer o item B, né? Temos a seguinte situação, né? Do mesmo jeito, agora eu já tenho uma altura do poste, né? Eu sei que agora o homem está afastado a 5 metros,
E eu sei que a sombra dele aqui eu vou chamar de x, porque a princípio eu desconheço a sombra dele, se vai aumentar, se vai diminuir. Faço a mesma conta, aplico a mesma ideia. Então, a altura do homem está para a projeção, a sombra dele no chão, que é x. A altura do poste está para a projeção do poste no chão, que é 5 mais x. Multiplica cruzado, do mesmo jeito, você vai cair nessa equação aqui, resolve essa equação, você vai chegar à conclusão que o valor de x, que é a sombra do homem no chão, né, é de 2 metros. Então, ela vai... Se eu distancio, então, o dobro, né? Ele estava 2,5 e eu fui para 5. Eu dobrei a distância, né? O que vai acontecer com a minha imagem? Projeção no chão vai dobrar também. Assim como eu dobro a distância do poste, a minha distância do poste é dobrada, eu dobro a imagem, a sombra no chão. Essa aqui é a situação. Espero que você tenha acertado a questão. Aí vamos para a questão 6. Na questão 6, nós temos aí tipo uma charge, né? Ele fala o seguinte, né? É uma charge, né? Aí ele fala, nós temos aqui, é como se fosse uma repórter, né? Uma brincadeira, né? Ela está sendo filmada aqui, né? Pelas pessoas, outros tirando foto. E, na realidade, é como se estivesse entrevistando a sombra, né? Mas, na realidade, essa pessoa está passando junto com a criança, né? E a pessoa está carregando uma mala e a criança está carregando um ioiô, né, com o boné virado para trás, e nós estamos vendo a projeção da sombra dele na parede, né? E algumas projeções aqui dos repórteres, cinegrafista, né? Cinegrafista, na realidade, né? Algumas projeções aqui. Pela projeção da sombra aqui, nós vamos entender que a fonte luminosa está aqui para o nosso lado direito, né? Porque os raios de luz vão incidir de forma de linha reta, né? Então, se nós traçarmos uma projeção assim, nós vamos ver, e elas vão partir de um único ponto, né? Que ela, na realidade, está aqui, basicamente, nesse ponto, se nós temos uma ideia, assim, de projeção luminosa, né? Então, ele fala o seguinte, né? A charge fornece momentos de muita descontração. Algumas nos fazem rir, já outras, né? Na charge, a luz incide nos objetos e nas pessoas, né? Microfone, né? Como eu mencionei, né? O homem na criança, né? Na pasta, os cinegrafistas, né? É o seguinte, né? Verifica-se que na parede não há a sombra do ioiô. O ioiô da criança, cadê a sombra? Não tem, né? Nós não estamos vendo. Com o qual o menino brinca. Aí ele fala o seguinte, ó. Qual o menino brinca, né? Pois, assertiva 1, sobre a sombra do ioiô, né? 1. Ela está sendo projetada na sombra da pasta que o homem carrega. Será? Né? Pode ser que seja possível, né? Aí a pasta vai servir como se fosse um anteparo. Se eu não tenho essa pasta, aí provavelmente eu teria projeção, né? Desse ioiô na parede. Vamos analisar, né? Item assertiva 2. A pasta funciona como anteparo. Isso mesmo, opaco, impedindo a passagem de luz. Foi o que eu comentei, né? Porque a sombra está sendo projetada na pasta, a sombra do ioiô, né? Porque ele pergunta com relação ao ioiô, né? Assertiva 3. A luz que caminha em linha reta não sofrerá desvio, que permite a projeção da sombra do ioiô na parede. Se isso for verdade, a sombra do ioiô teria que estar aqui, né?
Então, eu acho que a assertiva 3 não está muito correta, não. Então, vamos analisar como resposta esperada. A sombra do ioiô não é projetada no muro porque a pasta funciona como um anteparo. Então, assertiva 2, ok, né? Impedindo a passagem da luz. Porque o objeto é opaco, né? Nós dizemos que se fosse um objeto transparente, aí a luz passaria por ele. Mas como é um objeto opaco, né? E a luz não passa, né? Tem objetos translúcidos, né? Translúcido eu vejo, mas com dificuldade, né? Tipo os vidros, né? Aqueles vidros que tem não é liso, né? Vidro com parede rugosa. Aí esses vidros você não consegue ver com facilidade. A projeção da sombra do ioiô só seria vista na parede se a luz não se propagasse em linha reta, né? Mas como a luz se propaga em linha reta e ele está sendo projetada na pasta, né? Então nós temos aí na assertiva 1 incorreta, né? Que é ela está sendo projetada na sombra da pasta o que o homem carrega. Então, a assertiva 1 ele considera incorreta, né? Assertiva 2. A pasta funciona como um anteparo opaco, impedindo a passagem da luz. Essa está correta, né? E a assertiva 3 está correta. Ó, a luz que caminha em linha reta não sofre desvio. Ela não sofre desvio, que permitiam a projeção da sombra do ioiô na parede. Sim, mas como a pasta está servindo de anteparo, né? E aí ela não tem a projeção, né? É verdade. Então, olha só. Assertiva correta, então. Assertiva 2 e assertiva 3. O que me dá aí como resposta correta a alternativa E dessa questão. Questão 8, né? Página 152. Fala o seguinte: aproveitando materiais recicláveis, como latas de alumínio, de refrigerantes e caixas de sapato, pode-se construir uma máquina fotográfica, utilizando uma técnica chamada pinhole, do termo inglês que significa furo de agulha, que, no lugar de lentes, usa um único furo de agulha para captar a imagem num filme fotográfico. As imagens fotográficas pinhole registram imagens com um olhar diferente. Um poste com 4 metros de altura é fotografado numa máquina pinhole. No filme, qual é a altura da imagem do poste? Então, nós temos um poste aqui, né, de 4 metros de altura, e aqui nós temos o filme, né, aqui a projeção do filme, e aqui nós temos um furo, né, por onde entra a luminosidade, né, do poste. Ele vai entrar com a imagem invertida, né? E aqui agora é só você estabelecer aqui a distância de 5 metros, né? E aqui é de 10 centímetros, né? É só fazer as conversões de unidades, né? De metro para centímetro, né? De centímetro para metro, como você achar melhor trabalhar. Vai depender da pergunta que ele te faz, né? Se ele quer resposta em metros, quer resposta em centímetro, né? Essa é a sugestão. E aplica a ideia aí da proporcionalidade, né? A semelhança de triângulo. Então, podemos determinar aí, né, que Hzinho, ou seja, a altura da imagem está para a altura do poste, como a distância do poste à caixa está para a distância do fundo da imagem à entrada do furo, né, do furo de agulha, que é de 10 centímetros, né, mas passando para metro, nós temos aí 1/10 de metro. Multiplicando cruzado, aí você vai achar a altura igual a 8 centésimos de metro ou 8 centímetros. Esse é bem tranquilo, né? É só você rever lá a teoria, né? Nós havíamos comentado na aula, utilizando a ideia de semelhança. Espero que você tenha acertado. Questão 10, nós temos o seguinte.
Uma estrela emite radiação luminosa que percorre a distância de 1000 anos-luz até chegar à Terra e ser captada por um telescópio. Pode-se dizer, então, que... Agora vamos olhar a resposta, né? Que aqui vai ser objetiva, né? É de marcar a alternativa correta. Então, olha o seguinte. Se a estrela está a uma distância de 1000 anos-luz da Terra, a radiação emitida por ela, né, leva 1000 anos para chegar ao nosso planeta. Portanto, a radiação recebida hoje foi emitida pela estrela há 1000 anos. Né? 1000 anos-luz. Observe que está usando a nomenclatura de 1000 anos-luz. Então, vai gastar 1000 anos. Então, quando nós estamos vendo ela hoje, essa luz que nós estamos enxergando hoje, na realidade, ela partiu há 1000 anos atrás. Se ela está a 1000 anos-luz da Terra. É difícil, né? A gente, às vezes, imaginar uma coisa dessa, né? Mas é verdade. Aí ele fala o seguinte, note que não podemos dizer que a alternativa D é correta. Por quê? Hoje a estrela está a 1000 anos-luz da Terra. Hoje não. Porque nós temos uma situação que o universo está em expansão, né? E essa luz, quando ela foi emitida, né? Sim, né? Pois com a radiação detectada hoje foi emitida há 1000 anos, sim. Né? A radiação foi emitida há 1000 anos. Né? Então, nós temos essa ideia. Então, não significa que ela está a 1000 anos-luz da Terra hoje. Né? Pode ser que ela esteja a menos ou a mais, depende da posição, né? Com que ela está. Né? Então, então, não podemos afirmar com certeza que hoje a estrela está onde estava no passado. Justamente isso que eu comentei com vocês, né? O Stephen Hawking até escreveu um livro, né? Fala o universo numa casca de nozes, né? Que é sobre a expansão do universo, né? Então isso não dá para nós afirmarmos a respeito disso. Pode ser que ele esteja mais próximo da Terra e pode ser que ele esteja mais distante da Terra hoje, né? No intervalo de tempo, a distância entre a Terra, a estrela e a Terra pode ter mudado. É a alternativa correta aí, a letra C, né? A radiação recebida hoje na Terra foi emitida pela estrela há 1000 anos. Essa é a alternativa correta, né? É o mais coerente, né? Nós afirmarmos nesse caso. Né? Então, nós estamos vendo a radiação luminosa, né? O que eu vejo que foi refletido há 1000 anos atrás, né? Não significa que ela esteja a essa distância há 1000 anos-luz. Pode ser que ela esteja mais, hoje pode ser que ela esteja a menos, né? Questão 12. Então, nós temos aí, em um filme de ficção científica, uma nave espacial viaja à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, né? Ou 300 milhões de metros por segundo. Em certa sexta-feira, o comandante diz à tripulação que todos passarão um fim de semana em um planeta distante a 5 anos-luz da Terra. E que na segunda-feira seguinte estarão de volta à base terrestre. Tem que ser uma nave muito rápida, né? Porque para viajar a 5 anos-luz antes de terminar o final de semana, né? Que em tese gastaria aqui na velocidade da luz 5 anos para chegar. Né? Porque viajando na velocidade da luz, né? Ou seja, eu precisaria de uma espaçonave para viajar bem superiores a velocidades superiores à da luz, né? Para que eu pudesse passar esse final de semana nesse planeta, né? Adote um ano-luz como 3,2 vezes 10 elevado a menos 7. Pergunta, né? Olha só. A viagem de ida e volta proposta poderia ser feita no tempo prometido pelo comandante? Por quê? Não,
pois o planeta está distante 5 anos-luz da Terra, o que significa que levaria 5 anos para percorrer a distância que separa os planetas. Como a nave viaja à velocidade da luz, a viagem não seria possível em um final de semana. Então, ele tem que viajar a uma velocidade muito mais rápida que a da luz, como eu comentei no início, né, para que você conseguisse chegar lá e passar um final de semana, né? B. Por quantos anos terão se passado? Quantos anos terão se passado na Terra enquanto ocorre a viagem de ida e volta? Ixi, aqui já entrou essa questão aqui para a gente responder ela. A gente vai responder ela com os argumentos que nós temos agora, né? Porque isso é assunto da terceira série do ensino médio. Se nós conseguirmos trabalhar esse conteúdo, que é mecânica quântica, né, em tese, né, se bem que a pergunta que ele faz é referente à Terra, né? Então, eu acho que nós poderíamos responder dessa forma como está proposto aqui. Porque para quem está na Terra, realmente vai passar esse tempo que está aqui. Mas para quem está fora da Terra, quem está na nave é outro tempo, tá? Aí, para a gente responder essa pergunta, aí nós teríamos que estar na física da terceira série, na física moderna, tá? Para a gente responder essa pergunta. Agora, como ele fez a observação com relação à Terra, realmente para quem está na Terra, como é 5 anos para ir, mais 5 anos para voltar, passou uma década, né? Tá bom? Então, a assertiva B é uma década. Letra C. Qual é a distância em metros do planeta à Terra? Bom, 1 ano-luz, né? Nós vamos fazer uma regrinha de 3, né? Se 1 segundo é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, né? E são 5 anos, né? 5 anos-luz, então é 5 vezes 3,2 vezes 10 elevado a 7. Então, essa distância aí, tem uma janelinha aqui na minha frente, né? Vai dar 4,8 vezes 10 elevado a 16 metros, né? 4,8 vezes 10 elevado a 16 metros. Essa é a distância desse planeta que está a 5 anos-luz da Terra, né? É uma distância gigantesca, né? Então, aplica a regrinha de 3 para nós respondermos, né? Em 1 segundo, 3 vezes 10 elevado a oitava metros, né? Então, 5 anos-luz, né? Eu passo o segundo, que é 3,2 vezes 10 elevado à sétima, em segundo, chamo D de distância e multiplico cruzado, você vai chegar aí a resposta, que é 4,8 vezes 10 elevado a 16 metros. Meus alunos, no mais eu deixo aí para vocês para a próxima aula, e também assunto que nós vamos estar discutindo na nossa próxima semana, que são os fenômenos de reflexão e o fenômeno de refração da luz. Você vai encontrar no nosso livro, aí na página 154, sobre a reflexão da luz, né? Na página 155, a reflexão, na página 183, a refração da luz, na página 184, as leis da refração, né? Na página 185, refração atmosférica. Interessante essa refração atmosférica, é muito bom a leitura. A refração total, né? Página 187. A determinação de ângulo limite, né? Tem um ângulo limite para que ocorra o fenômeno da refração, página 187. E a reflexão total explica alguns fenômenos curiosos, né? Eu quero que você comente um caso aí que você vai ler na página 187. E essa tarefa você não vai fazer no caderno, você vai redigir um texto para mim, elencando esses tópicos que eu destaquei no seu texto, né? Lá no ícone, na parte de tarefas, que vai ser disponibilizado lá no Google Sala de Aula. Então, você vai clicar lá no ícone tarefa, né, no dia da sua tarefa, vai acessar o link do Google Formulários, e aí vai fazer o relatório elencando essas perguntas norteadoras que eu estou colocando aqui para vocês.
tá ok? No mais, eu me coloco à disposição para esclarecer alguma eventual dúvida no horário da sua turma do REAP, tá bom? Bons estudos!